O fim da vida de uma pessoa pode, às vezes, nos ensinar algo realmente extraordinário sobre a própria vida. E a história que vamos explorar hoje, bem, não é sobre um final comum. É sobre o desfecho de um mestre espiritual. Um evento que, até hoje, desafia o que a gente entende sobre o mundo físico. 20 dias. Parece só um número, não é? Mas ele é a chave para um dos mistérios mais inspiradores da espiritualidade moderna. 20 dias, que mudaram tudo. E olha, essas palavras não são de um texto antigo, nem de um seguidor devoto. Elas estão numa declaração oficial, com firma reconhecida, do diretor do cemitério que recebeu o corpo de Paramahansa Yogananda. É a descrição do estado daquele corpo, exatos 20 dias depois da sua morte. E isso nos leva à grande questão que intriga todo mundo até hoje. Como é que um corpo pode simplesmente desafiar as leis naturais da decomposição? Para a gente começar a entender isso, vamos ter que investigar um pouco mais de perto. Ok, vamos começar pelo registro oficial. Porque, veja bem, isso não é lenda. É um fato documentado que deixou os observadores da época, assim, de queixo caído. Vamos dar uma olhada no que o registro diz. A declaração oficial foi bem clara. Estado físico, nenhum. Zero sinal de decomposição. Aparência, o corpo permanecia fresco e intocado. E isso foi observado por 20 dias inteiros. A fonte, uma autoridade no assunto. Basicamente, um fenômeno que a ciência da época olhou e não conseguiu explicar. Mas para a gente entender como isso foi possível, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para a noite em que tudo aconteceu. 7 de março de 1952. O cenário era um banquete em Los Angeles em homenagem ao embaixador da Índia. Yogananda fez um discurso poderoso, sabe? Falando sobre a união entre o Oriente e o Ocidente. E quando ele terminou, a pedido de um convidado, começou a recitar um poema seu, chamado Minha Índia. Foi ali que tudo chegou ao seu ápice. Com a voz cheia de emoção, ele recitou: onde o Ganges, os bosques, as grutas do Himalaia e os homens sonham com Deus, eu sou abençoado. Meu corpo tocou este solo. E foi nesse exato instante, ao dizer essas palavras, que algo profundo aconteceu. O que veio a seguir não foi uma morte como a gente conhece. Para entender, a gente precisa explorar um conceito central na filosofia yogi, o Mahasamadhi. E aqui está a chave de tudo. O que as testemunhas viram não foi uma falha do corpo. Foi o último ato consciente e totalmente intencional de um mestre de yoga. Uma demonstração de domínio completo. Então, o que é Mahasamadhi? É a saída final e consciente do corpo físico. Pense nisso como um ato de liberdade total, onde a respiração e o coração param por vontade própria, mas a consciência da alma, ela continua plenamente viva, se fundindo com o espírito infinito. É o triunfo final sobre a ilusão do corpo. A diferença é gigante. A morte comum é um evento biológico, involuntário. Já o Mahasamadhi é um ato espiritual e intencional. De um lado, o corpo se decompõe, seguindo as leis da natureza. Do outro, ele pode transcender essas leis físicas. Não é um fim, de jeito nenhum. É uma libertação. E agora tudo se conecta. Aquele fenômeno do corpo preservado nos leva de volta ao conceito de Mahasamadhi. O corpo dele se tornou o seu testamento final. Então, qual foi a lição final dele? Foi uma demonstração viva de que a alma é imortal e que a morte é só uma transição. De que a prática espiritual que ele ensinava, a Kriya Yoga, pode conceder maestria sobre a vida e a morte. E talvez o mais incrível, que a nossa consciência pode, sim, influenciar o mundo físico. No fim, foi uma lição sobre como partir com dignidade e propósito. Em outras palavras, a partida dele não foi o fim da missão, foi a prova definitiva de tudo o que ele ensinou. Aquele corpo preservado não foi um milagre aleatório, mas a demonstração final do poder do espírito sobre a matéria. E isso tudo nos deixa com uma reflexão bem profunda. Se uma partida da vida pode ser uma obra-prima, um ato consciente, cheio de propósito e de paz, o que será que isso nos ensina sobre como viver? A lição final de Yogananda talvez não seja sobre a morte, no fim das contas, mas sim sobre viver cada momento com a certeza da nossa própria natureza imortal.